Boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite, do meu querido amigo Valdir, do Américo, queridos amigos de longuíssima data. O professor Leonardo Marinho, nosso professor, de sempre, já disse a ele, já mais uma vez, se aprendi alguma coisa sobre processo penal, devo muito a meus professores, e o professor Leonardo foi um dos principais. Eu acho que orientação no mestrado, doutorado, encaminhou as leituras, e eu tentei aprender o máximo, com as minhas limitações, e a gente conseguiu aí, além de construir uma amizade, aprender bastante com o professor Leonardo, que é uma pessoa extremamente acessível, extremamente amigo, e que ensina com grande maestria. A Thaís aqui assistindo, acho que uma das primeiras vezes que ela vem assistir palestra minha. A Lana, minha sócia, já está há mais tempo. O Zé Romeu, querido amigo. Muito boa noite a todos e a todas. Então, Américo, me propus a falar sobre o juiz de garantias e sobre o julgamento das ADIs que impugnaram o juiz de garantias, mas para isso, para a gente falar da estrutura acusatória, eu separei o que eu queria falar aqui em 8 tópicos, e acredito que até meia-noite eu acabo, tá, gente? Mas podem ficar despreocupados. Mas, enfim, em 8 tópicos, e a gente tem que começar a introduzir, primeiro, aí para entender o diálogo, a gente tem que entender, quando a gente fala em sistema, ou em sistema processual penal, o que nós estamos falando. Porque senão o sistema acusatório fica uma palavra vaga, e a gente acha, e muita gente, inclusive muitos livros, autores conceituados, acham que o Brasil está num sistema acusatório que está tudo bem. Porque eles não têm uma definição correta do que seria sistema. E essa definição não sou eu que dou. Essa definição a gente vem com Jacinto Coutinho, mas Jacinto Coutinho pega de um tal de Immanuel Kant no século XVIII. Então, tem um tempo, não é algo novo, não sou eu que estou falando, foi Kant que falou. E Kant vai dizer para a gente que sistema é um conjunto de princípios, regras, no nosso caso do direito, mas que o sistema é um conjunto e regido por um princípio unificador ou um princípio reitor. Eu gosto muito quando eu falo isso em sala de aula, eu falo com os alunos, gente, se vocês pegarem o sistema solar, Plutão é planeta uma semana e não é na outra, mas o sistema continua sendo solar. Agora, se eu tirar o Sol, o sistema deixa de ser solar, ele pode ser sistema qualquer outra coisa, mas solar ele não é mais. Porque se tirou o princípio unificador. Eu tenho um conjunto de estrelas, cometas, planetas, blá, blá, blá. Mas eu não tenho, se não tiver o Sol, eu não tenho sistema solar. Eu posso ter o sistema de qualquer outra coisa. Bom, ótimo. Então o sistema é um conjunto regido por um princípio unificador. Então, nós temos no processo penal 2 sistemas. Ou o sistema acusatório, regido pelo princípio dispositivo, ou princípio acusatório, que determina que as partes têm o controle sobre a prova, ou têm a gestão da prova, ou eu tenho um sistema inquisitório, onde a gestão da prova está nas mãos do juiz. A pergunta básica é, ou eu tenho o sistema, a prova com o juiz, ou eu tenho com as partes, eu não tenho como ter com os dois. Porque se está com o juiz, não adianta as partes também terem. Bom, esse é o primeiro ponto. A gente definir exatamente o que é sistema. E aí, mas sistemas puros, completamente puros, são construções da história. Nós tivemos um sistema acusatório puro lá em Roma, na Grécia, beleza? E o sistema inquisitório puro também em algumas fases de Roma. E na Idade Média, com Inocêncio III, quando ele faz a julgada jurídica mais genial que nós tivemos,
quando ele estabelece um sistema baseado na confissão, né, em 1215, e estabelece o modelo acusatório eclesiástico baseado, centralizado, não tirando o juiz de cena, mas ele tira o acusador. Quando ele tira o acusador, ele coloca o juiz na posição de acusador. O juiz vai ter que julgar e acusar. E é interessante que a gente fala nesse sistema acusatório, a gente acha que é só o juiz sozinho, né? Na hora que a gente lê o manual do Inquisidor, lá do Emmerich, 1200 e... é de 1300 e pouco, 1400 e pouco, né? O Emmerich, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz, olha, o acusado de heresia tem direito à defesa. Olha só, o sistema inquisitório eclesiástico não tira o direito de defesa. Mas, aí que está o problema. O defensor ele tem que ter antigas raízes cristãs e o papel do defensor é fazer o acusado confessar. Bom, ele não tirou o defensor, existe a figura. Mas com um amigo desse você não precisa de inimigo, né? Então, os sistemas puros ficam nesse período. Eles estão ali. Porque quando Napoleão sobe ao poder, e aí é interessante a gente entender o contexto histórico da subida de Napoleão em 1808, a França da Revolução Francesa tinha tido um período de acusatoriedade com o Código de 1791. Né, logo depois da Revolução, que é um código que importa os valores do direito inglês. Então, é um código que adota o júri, que adota a oralidade, direito de defesa, beleza. Nos modelos adversariais ingleses mesmo. Em 1795, esse código é revogado, ele vigora de 1791 a 1795. E nessa revogação, eles voltam a adotar o código inquisitorial que vigia antes. E aí Napoleão sobe ao poder. A grande discussão, quando ele elabora o Código de 1808, é se haveria júri ou não haveria júri. Só que a julgada de Napoleão foi uma cartada de mestre. Ele faz um sistema tão inteligente, tão arquitetado, que nós não conseguimos sair dele até hoje. Nós não conseguimos sair do modelo que ele criou até hoje. Porque o que ele faz? Ele fala, não, tudo bem, eu vou construir um modelo acusatório, mas eu preciso, antes da fase acusatória, ter uma fase inquisitória. E aí ele estabelece uma primeira fase inquisitória com o juiz de instrução, que comandava a investigação, e uma fase acusatória, inclusive adotando júri. Só que a genialidade dele, ele permite que aquilo que é produzido na primeira fase ingresse na segunda fase. Com isso, elimina a segunda fase, ela deixa de ser acusatória e ele mantém viva a inquisitoriedade. Né? E olha a genialidade disso. Isso está no nosso modelo brasileiro, lá no artigo 12 do CPP. Né? O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre se de base para esta ou para aquela. Eu tenho uma fase inquisitória, uma fase acusatória, e eu pego o produto da fase inquisitória e jogo dentro da fase acusatória. Isso continua vigente até hoje no Brasil. Isso nós não conseguimos sair disso, tamanha genialidade de seu criador. Bom, dito isso, nós temos que passar para o segundo ponto, que eu determinei aqui como bases inquisitoriais do processo penal brasileiro. E eu tenho que dizer a vocês que o Brasil nunca teve uma estrutura acusatória. Ou se teve, foi por pouco tempo. Se nós pegarmos as narrações portuguesas, todas inquisitoriais puras. Só as filipinas que vigoraram no Brasil há algum período. Mas, pegar o Código de 1832 de processo penal do Império, ele era inquisitorial aos moldes napoleônicos. Se nós pegarmos o Código de 1941, é inquisitorial aos moldes napoleônicos. Ou a gente chama de neo-inquisitoriedade, ou inquisitoriedade travestida.
né? Porque o que Napoleão faz é estabelecer um modelo inquisitório, passa um vernizinho acusatório e fala, não, porque eu tenho uma segunda fase com o juiz acusador e defesa, eu tenho sistema acusatório. Não, sistema acusatório é muito mais do que isso. E mantém a prova produzida na primeira fase. Então, as nossas bases do processo penal sempre foram inquisitoriais. E eu vou fazer um parênteses para isso, que o mais perto que a gente chegou de um processo talvez menos inquisitorial foi no Código de 1924 do Distrito Federal. Havia um Código do Distrito Federal, havia, nesse período histórico, a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, né, a Constituição da Primeira República Brasileira, ela seguia os parâmetros do federalismo norte-americano. Então, ela permitia que códigos estaduais fossem... os códigos de processo penal eram legislações de competência estadual. E isso gerou um verdadeiro caos, porque teve estados como São Paulo que nunca fizeram código. Teve estado que fez, igual Minas Gerais, que fez em 1916. E cada estado era de um jeito. Né? Isso virou um caos. E o único código que era mais ou menos nacional era o Código de 1924 do Distrito Federal, porque ele era o código adotado no Distrito Federal e na Justiça Federal. E ele acabava sendo um código subsidiário aos demais. Então, todos aqueles estados que tinham alguma lacuna no seu código, eles completavam pelo código do Distrito Federal. E esse código do Distrito Federal, ele tinha uma estrutura interessante, que ele dizia o seguinte, que o produto do inquérito era excluído após o oferecimento da denúncia. E quando ele excluía após o oferecimento da denúncia, ele permitia que a segunda fase fosse efetivamente acusatória e as partes produzissem a prova em audiência. Esse código vigorou de 1924 a 1941. Na Constituição de 34, a competência volta a ser da União para legislar sobre o processo penal, mas a Constituição de 34 é aquela que tem a longa vigência de 2 anos e meio, 3. Ela vai vigorar de 34 a 37. Quando Vargas dá o golpe em 37, fecha o Congresso Nacional, ele outorga a Constituição de 37, que também mantém a estrutura inquisitorial, a estrutura federal para legislar sobre o processo penal, e é a única Constituição que não traz o júri como no seu corpo. Não que não tenhamos o júri continua existindo como nas bases infraconstitucionais. Mas é interessante, a gente notar que até aí nós não temos uma estrutura ou uma cultura acusatória. E aí a gente faz o Código de 1941 de Francisco Campos. Mineiro, mineiro, e ele que faz o Código de 41. O Código de 41, em sua estrutura original, ele tinha uma estrutura inquisitorial, o juiz poderia produzir prova de ofício, e ele trabalha nitidamente com a presunção de culpa. Nitidamente ele presume a culpa do indivíduo. Óbvio que ele não vai falar isso no texto dele, Lógico que não vai ter um artigo que fala, não, presume-se o acusado culpado até sentença condenatória, sentença absolutória transitada em julgado. Mas vejam bem, no Código original, lá de 1941 até 1973, o acusado que era absolvido e estava preso, ele tinha que aguardar preso o trânsito em julgado. Como que se presumisse o erro da sentença absolutória. Se a gente vê as hipóteses do Código de recurso de ofício, todas elas, e aí o recurso de ofício, o juiz recorrer da própria decisão como requisito de validade da decisão, todas elas são hipóteses de decisões a favor do réu. É a decisão que concede o habeas corpus, é a decisão que julga o pedido
que absolve o réu em crimes contra a economia popular e a saúde pública. É a decisão que julga o pedido de reabilitação. Né? Todas elas são decisões a favor do réu. Como se o juiz que julgasse a favor do réu presumisse que a sentença tivesse que ser revista por um tribunal para ter validade. Presumia-se a culpa do réu. É um código que tem uma estrutura que presume a culpa, que tem uma estrutura inquisitória. Isso vem sendo, obviamente, abrandado ao longo dos tempos, inclusive, se a gente pensar na reforma de 73, que permitiu que o réu absolvido fosse solto, né, antes do trânsito julgado. Né? O Paulo José da Costa Júnior tem um livro que é bem legal, chama Crônicas de um Criminalista, e ele narra, na primeira crônica dele, de um júri que ele fez nesse período, e que era um caso de uma mulher que havia matado o marido. E ela, tese da acusação, o marido era um sujeito alcoólatra que agredia a esposa e tal. Tese da acusação, ela pegou ele dormindo e deu uma machadada na cabeça dele. Fraqueza da tese da acusação era que não havia sangue no colchão. Muito bem. Tese da defesa, ele chegou embriagado, foi agredi-la, ela pegou o machado e acertou a cabeça dele. Primeiro júri, Paulo José defendendo essa tese e absolveu legítima defesa. O Ministério Público recorreu, alegando contrariedade para dos autos. O tribunal cassou o veredito e mandou submeter a novo júri. Entre o primeiro júri e o segundo, o Paulo José caiu na bobagem de visitá-la no presídio e perguntar para ela, tá, mas o que aconteceu? E ela narrou a história para ele. Disse, olha, meu marido chegou bêbado, eu estava no dia brincando com meu neto na cama, e meu neto, nenenzinho, eu havia forrado a cama com plástico, para não sujar. E ele chegou, a única coisa que deu tempo de eu tirar de cima da cama foi o neném. Então ele caiu dormindo na cama, com plástico em cima. E aí eu peguei e dei uma machadada na cabeça dele enquanto ele dormia, joguei o corpo no chão, tirei o plástico pegando pelas pontinhas, joguei o plástico fora numa cisterna, e o corpo foi encontrado com ele com a machadada no chão. Bom, Paulo José, não satisfeito com saber a verdade, né, saber o que a cliente dele contou, caiu na bobagem de contar para o sócio dele que fez o júri, junto com ele. E eles levaram ao plenário a mesma tese, com a mesma prova, e ela foi condenada. Ele conclui falando, olha, tá, mas nós não conseguimos vender aquilo que a gente não acredita, né? Então a gente não acreditava na tese mais. Então eu não consigo convencer ninguém da tese porque eu não acredito nela, né? Enfim, mas eu trago esse caso, né, para ilustrar, olha, ela foi absolvida pelo júri e aguardou presa o novo julgamento. Como se a desconfiança da sentença absolutória, não se desconfia da condenação, não é a condenação que gera uma desconfiança, né? Quando eu falo, semana de aula de recurso, eu falo para a turma, gente, por que a gente estabelece como requisito de validade da sentença condenatória a revisão? Porque para prender os outros, para tomar o tempo de vida de alguém, eu preciso de algum grau de maior de certeza. Não, mas eu desconfio da sentença que absolve. A que solta? Não, peraí. Você concedeu habeas corpus, que absurdo, juiz. Né? Se o juiz de primeiro grau concede habeas corpus, ele tem que mandar para o tribunal falar que está certinho como requisito de validade da decisão. Olha como é que a presunção é que o juiz só é a favor do réu. Né? Então, né, nosso Código de Processo Penal tem uma base autoritária muito forte. E nem mesmo na reforma de 2008, né, que já é uma reforma pós-Constituição, a gente conseguiu ficar livre dela, né? A reforma de 2008 perdeu uma grande oportunidade de tirar o poder de produzir de prova de ofício do juiz. E o que ela fez? Colocou lá o artigo 156. Que fala, olha, o juiz pode produzir prova de ofício.
colocou o 155, que vai dizer lá para a gente que o juiz pode decidir com base na prova do inquérito. Se a gente lê o 155 com cuidado, né? Eu sempre faço essa brincadeira com meus alunos, gente lê o 155, aí o cara, o juiz não poderá decidir exclusivamente com base na prova do inquérito, blá, blá, né? O juiz pode decidir com base na prova do inquérito? Não, pessoal, está aqui que o juiz não poderá fazer. Não, você leu com atenção tudo? Se não for exclusivamente, ele pode. E aí, o que a gente cria? Cotejando a prova dos autos com a prova do inquérito, a testemunha A, em seu depoimento em juízo, confirmou seu depoimento em inquérito, e pega o inquérito e taca o inquérito. Ele decidiu com base na prova do processo? Não, ele decidiu com base na prova do inquérito. E não interessa o que veio no processo. E por que isso acontece? Porque o juiz está contaminado pela prova do inquérito. Porque o juiz teve contato com a prova do inquérito. E aí, em 88, a gente cria uma dicotomia no Brasil, porque vem uma Constituição cidadã que estabelece no seu texto uma estrutura acusatória. Uma estrutura que separa a função de julgar, a função de acusar, a função de defender. Que estabelece o contraditório e, principalmente, o princípio da ampla defesa. Porque se o juiz produz prova da ampla defesa e a presunção de inocência. Porque se o juiz produz prova de ofício, elimina a presunção de inocência. Né? Pode ser elimina ou elimina numa palavra só, né? Então, né? Uma ou duas palavras, né? Então, ele destrói a presunção de inocência. Porque se eu tenho uma estrutura focada na presunção de inocência, de que o réu é inocente efetivamente, eu tenho a necessidade de que o processo penal começa com a sentença dada. O processo penal começa com a sentença absolutória. E é função da acusação mudar essa sentença. Se a acusação quer condenar, ele que mude a sentença através da prova. E a prova tem que ser produzida em contraditório judicial. Esse é o ponto. Se o juiz produz prova de ofício, para absolver não precisa de prova. Aí que está a questão. Ele não precisa de buscar prova para absolvição. Para absolvição a Constituição já deu. Presume-se a inocência e pronto. Então, se o juiz produz prova, não é porque ele é bonzinho. Ontem mesmo eu estava fazendo um recurso no escritório, onde o juiz havia determinado a colheita de material genético do meu cliente antes do trânsito julgado. E eu embarguei a declaração, falando, olha, não tem trânsito julgado. Você está preso. A lei fala que vai recolher material genético do condenado. Para eu falar que ele é condenado, eu preciso do trânsito julgado. E aí o juiz veio nos embargos, ele conheceu e proveu os embargos, mas não para não mandar fazer a prova. Manteve a decisão de colher o material genético. Mas ele disse o seguinte, não, mas colhe esse material genético para o bem do acusado. É para que, se ele for acusado de outro fato, se eliminar a possibilidade de ter sido ele. Então, é para o bem dele. Né? Mas para o bem dele eu já tenho uma presunção de inocência. Eu preciso do material genético para, se eu tiver dúvida se foi ele ou não, em um outro fato, falar que foi. É para confirmar. Se eu tenho dúvida sem material genético, a Constituição já está lá. Né? Não é para o bem dele que eu colho. Né? Então, a estrutura constitucional ela só funcionaria num modelo acusatório. Não tem a menor dúvida disso. Então, a Constituição estabeleceu lá em 1988 uma obrigação para nós do processo penal. Uma obrigação de lutar e de estabelecer um processo penal acusatório. De mudar o sistema. E de 88 para cá, a gente vem tentando fazer essa reforma através de reformas pontuais. E se nós mirarmos o exemplo da Itália, a Itália de 1948, na Constituição Democrática dela, pós-fascismo, ela mantém o Código Fascista, que foi a base do Código 41, vigente, até 1988, tentando reformá-lo
por reformas pontuais. Nunca deu certo. Nunca funcionou, nunca rolou, até que eles chegam à conclusão que fala, olha, reforma pontual não funciona. Nós vamos ter que fazer uma reforma integral do sistema. Eles fazem a reforma no processo penal italiano em 88, para adotar uma estrutura acusatória. Em 92 eles regridem um pouquinho com a Operação Mãos Limpas, mas o Código de 88 ele é acusatório. Bom, então, quando a Constituição estabelece essa obrigação para nós de mudarmos o processo penal, para adotar um processo penal conforme as bases constitucionais, nós temos que fazer uma reforma integral do processo penal. E essa reforma integral tem um problema. A gente estabeleceu uma comissão em 2009, fizeram um código que foi o que deu para fazer, o Congresso avacalhou já esse código, a versão que está tramitando na Câmara já é uma versão horrorosa e que merece ser salva. Mas a Lei 13.964 de 2019, que criou a estrutura do juiz de garantias, ela é uma cópia, e há como provar que é uma cópia. Cópia mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Eu falo cópia, eu estou falando no sentido mais literal impossível. Né? Se você pegar o artigo 3º, salvo engano, o 3º-D do código, né? Quando insere coxa de retalho é foda, né? 3º A, B, C, D, né? Ele vira e fala assim: o juiz que exercer a competência estabelecida no artigo 4º e 5º deste código não poderá proferir sentença. A ideia era, o juiz de garantias não poderia proferir sentença. O problema é que na hora que você vai no artigo 4º e 5º deste código, que é o que ele está falando, o 4º e 5º está trabalhando em inquérito policial. Não tem nada a ver com a competência do juiz de garantias. Porque o artigo 4º e 5º existia lá no projeto de CPP, onde eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V, botaram de garantias no projeto de lei da Lei 13.964, que era o tal do pacote anticrime do Sérgio Moro, e que a parte que o Sérgio Moro fez é uma desgraça. Né? Se a gente pegar o que ela fez na LEP, é rasgar o próprio espírito da Lei de Execuções Penais. Mas não é nosso tema hoje. Nosso tema é o juiz de garantias. Então, essa lei, eles pegaram esse pedaço do código e botaram na Lei 13.964. Ela estabelece uma estrutura. O artigo 3º-A, ele vai dizer que o código terá estrutura acusatória, conforme este código. Essa estrutura era baseada em 3 pilares: no juiz de garantias, na separação física dos autos de inquérito para a ação penal e na originalidade cognitiva do juiz do processo. Ou seja, eu tinha um juiz para funcionar no inquérito, esse juiz receberia a denúncia, excluiria tudo que fosse não repetível, que fosse repetível, perdão, manteria apenas a prova cautelar e não repetível, tá? Que não tem jeito de repetir, né? Uma escuta telefônica, né? O que o cara já falou no telefone, né? Não adianta falar pro cara, não, repete tudo que você falou no telefone que eu tenho que gravar de novo agora em contraditório, não faz sentido. Né? O exame cadavérico do homicídio não tem jeito, você não vai desenterrar o cadáver e falar, olha, eu tenho que agora fazer uma perícia em contraditório em você para apurar quantos tiros você levou. Né? Não faz sentido. Beleza, essa prova continuaria. Mas aquilo que poderia ser repetido em contraditório seria excluído dos autos e o juiz do processo receberia apenas a acusação, a defesa e o que pode ser repetido. Poxa, era uma estrutura interessante. Eu julgava para o contraditório essa prova. Beleza. Só que a resistência à democratização do processo penal é enorme, né? Porque o processo penal é o ramo da força, né? É interessante quando a gente vê a história do processo penal. O professor Leonardo Marinho, no discurso dele,
terça-feira, na homenagem ao professor Zaffaroni, lá no UFMG, ele disse, né, que o professor Zaffaroni nos ensinou como que o direito penal e a ciência e o processo penal é construído com base em sangue, né? Quando a gente estuda a história do processo penal, a gente vê que o processo penal é sempre a primeira legislação que todo ditador põe a mão. Porque é por ele que ele escolhe quem vai ser preso. É por ele que ele escolhe como ele vai manter o controle. Se você pegar Napoleão, alterou o Código de Processo Penal. Se você pegar Mussolini, Hitler, Stalin, Vargas, todos alteraram o Código de Processo Penal. Ah, pessoal, a ditadura militar não alterou. É claro. Ela já tinha um código ditatorial para falar que era dela. Não precisava. Né? Então, nós temos essa necessidade de alterar o código. Só que no Brasil a gente tem um problema. A gente quer reformar sem passar pelas etapas das reformas. O Alberto Binder, um juiz argentino, e o cara que fez, junto com o Julio Mayer, as reformas da América Latina, né? E aí eu digo a vocês que a América Latina inteira reformou seus códigos após as ditaduras militares da década de 60 e 80. Né? O único código que não foi reformado após o fim das ditaduras latino-americanas, eu não vou falar de qual país é, mas eu vou dar uma dica, que é o Código escrito em língua portuguesa. Tá? É só ele. Né? O Binder, ele fala um negócio no livro dele sobre as ideias para a reforma. Ele vai apontar 6 etapas para a reforma. Ele vai dizer, olha, uma reforma tem que começar da sensibilização. Ou seja, a conscientização das pessoas de que essa reforma é importante. Por quê? Qual que é o discurso contra o juiz de garantias? Ah, que vai gerar impunidade, que vai gerar mais custo, que vai gerar... Por quê? Porque a gente não teve a sensibilização de entender a importância dele. A tomada de consciência. A partir do momento que eu sensibilizo as pessoas da importância de um modelo acusatório, elas tomam consciência de que o modelo acusatório, eu não estou falando que o modelo acusatório vai punir mais ou menos. O modelo acusatório continua punindo. O professor Leonardo acabou de chegar do Chile. Eu estive no Chile fazendo um curso de processo penal em 2016. E quem quiser ter essa entrevista, tem no YouTube, no canal do Observatório da Mentalidade Inquisitória, uma entrevista com o professor Eduardo Galhardo. Eduardo Galhardo é um juiz chileno, fala português fluentemente, ele morou no Rio. E ele diz nessa entrevista, olha, o sistema acusatório, ele não faz punir menos. As cadeias do Chile estão lotadas. Mas o que muda é que a gente pune na hora certa. Estão cheias de pessoas, a prisão processual existe, mas a gente usa menos, mas as pessoas continuam cumprindo pena. O que muda em punir menos, e é necessário efetivamente nós pensarmos em punir menos, é uma conscientização do uso do direito penal e da privação de liberdade somente em casos de extrema necessidade, né, do uso racional do direito penal. Mas isso é outro problema. Nós temos que responder a pergunta do Ferraioli, né, por que punir? Ou como punir? Né? Então, nós temos que tomar consciência da importância do sistema acusatório. Depois, a terceira fase é a luta parlamentar. Aí sim, a briga no parlamento pela alteração legislativa e pela adoção de uma legislação acusatória. Depois, nós vamos planejar como vamos colocar o sistema novo em prática. Olha como é que a Lei 13964 não foi planejada. 30 dias de vacatio legis para um país do tamanho do Brasil, que eu tenho realidades diferentes do Oiapoque ao Chuí. E se eu pegar dentro de Minas Gerais, a realidade diamantina é uma, de Belo Horizonte é outra. A lei estabeleceu que em 30 dias eu tinha que botar o sistema para funcionar. Óbvio que vai dar errado. O Supremo agora botou 2 anos, 1 ano prorrogável mais 1. Também temo que vai dar errado. O Chile, quando fez a reforma dele,
demorou 10 anos para botar a reforma no país inteiro. A Argentina demorou 10 anos. O Uruguai demorou 10 anos. E olha só, o Chile é aquela tripinha, né? Muito menor que o Brasil. O Chile, o que eles fizeram? A reforma chilena eu gosto de usar como modelo, porque ela foi realmente a reforma padrão. Né, que seguiu todos os passos, que fez a reforma como deveria fazer. Ele, primeiro, adotou o sistema acusatório. O Chile tinha um modelo inquisitório, era o mais inquisitório da América Latina. Para vocês terem ideia, não existia Ministério Público no Chile até 1992. Tá? Eles não tinham Ministério Público. Tá? O mesmo juiz, ele investigava, ele acusava e ele julgava. Eles falam lá que é a ideia dos 3 chapéus. O juiz botava o chapéu de investigador, investigava, quando ele se convencia que tinha elementos para acusar, ele acusava, trocava o chapéu para o acusador, acusava. Quando ele, depois de instruir, ele botava o chapéu de julgador e julgava. E isso foi um fator que eles usaram a favor deles. Porque lá o Ministério Público foi criado para a reforma e pela reforma. O Ministério Público não tem função lá de meio ambiente, de patrimônio histórico, de qualquer outra coisa. Isso eles deixam para a Defensoria Pública, deixam para as associações, deixam para outras coisas. O Ministério Público chileno tem papel exclusivamente do processo penal. É ser o acusador penal. Ponto. Né? Não quer ir para o céu, quer acusar os outros, vai para o Ministério Público. Beleza. É do jogo. Isso faz eles terem uma visão de parte. Aqui a gente conversa com promotores de justiça, eles juram de pés juntos que são partes imparciais. Que eu sou imparcial. Quando ele é imparcial, quem que é parcial? Né? Eu sempre pergunto para eles, falo, gente, vocês falam que são imparciais porque vocês podem pedir a absolvição do réu. Tá, mas me explica uma coisa aqui. Eu posso fazer um NPP, não posso? Para isso o réu tem que confessar, não pode? Ou seja, eu estou pedindo a condenação do meu cliente. O sujeito ele pode confessar a prática do crime em busca de uma pena mais branda. Me explica, delação, NPP, delação premiada, confissão espontânea. Então, se eu, enquanto defesa, posso confessar em busca de uma pena menor quando não tem pra onde correr, então eu defesa também sou imparcial, né? Então todo mundo somos imparciais, olha. Hashtag todos imparciais no processo penal. Pô, fudeu, acabou o processo. Fecha o boteco. Eu preciso de um acusador, um defensor para ter o terceiro imparcial. Eu preciso de partes claras para garantir a imparcialidade do juiz. Isso gera esse problema. Gera essa falta de visão do Ministério Público quanto parte. Lá os caras têm visão. Olha, eu sou parte, eu sou acusador. Beleza. Né? Depois, a sexta fase são os ajustes. Olha o que o Chile fez. Instaurou o sistema numa cidadezinha pequena lá no meio do Atacama. Viu que deu certo, viu que deu errado, corrigiu. Foi uma cidade maior. Santiago chegou só 10 anos depois. E uma coisa importantíssima que eles fizeram. Eles estabeleceram um modelo de não comunicação dos casos. Os casos penais que começaram no sistema velho, acabaram no sistema velho. Os casos que foram praticados após a implementação do sistema, vieram no sistema novo. Isso gerou, inclusive, uma não contaminação dos juízes. Porque os juízes do sistema novo, os juízes para ingressarem no sistema novo, eles precisaram ser avaliados. Eles fizeram um curso. E não era um curso padrão, escola judicial, que o cara vai lá e participa do curso e a presença dele basta para ele ter o curso. Não, ele tinha que ser avaliado. Só passava para o sistema novo aquele juiz que era aprovado na prova para o sistema novo. E aí ele tinha 2 opções. Olha, quero ser juiz do sistema novo. Se submetia ao curso. Podia fazer mais de uma vez. Se ele tomasse bomba, ele repetia. Não tem problema nenhum. É igual a faculdade. Né? Se o Valdir dá bomba no aluno, o aluno pode fazer de novo. Não tem problema, né, Valdir?
né? É sempre bem-vindo, né? Mas só entrava no sistema novo se ele fosse aprovado. E os juízes que não foram aprovados ou não quiseram ser avaliados, eles ficaram no sistema velho. E ao ficar no sistema velho, eles acabaram com o sistema velho. Quando acabou todos os processos do sistema velho, esses juízes foram aposentados. Olha, você não pode ingressar no novo. Eu não tenho serviço para você mais, então, muito obrigado, vai ser feliz. Né? O que no Brasil nós teríamos um problema de ordem constitucional. Né? A nossa Constituição, ela traria alguns problemas e algumas travas para fazer uma coisa dessa. Mas a gente tem que se espelhar. Então, diante dessas etapas, o que aconteceu com essa reforma do Natal de 2019? Em janeiro de 2020, ela sofreu impugnação. Por essas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, 6298, 6299, 6300, 6305, e que tiveram primeiro caos nas liminares, né? Porque o Toffoli, na presidência do Supremo, logo no dia 15 de janeiro, 14 de janeiro, deferiu a liminar, mas a decisão do Toffoli era uma decisão quase de vacatio legis, ampliando a vacatio legis. E o Fux, quando assume a presidência, ele era o vice do Toffoli, na segunda quinzena de janeiro, invocando o poder dele como relator sorteado para as ADIs, ele concede as liminares para suspender sine die a estrutura do juiz de garantias e a estrutura acusatória. E aí aqui é interessante a gente notar e começar a notar que quem propôs essas ações diretas de inconstitucionalidade foram associações de magistrados, associações de promotores e partidos políticos da base do governo que aprovou a reforma. Né, eu brinco que é o próprio governo sendo oposição de si mesmo, né? Enfim, não convém falar o que nós vivemos nos últimos 4 anos, né, de terror. Né? Enfim, não quero chorar. Né? Então, é melhor, né, vamos seguir. Né? No mérito, julgado agora, há pouco tempo, o Supremo julgou constitucional o juiz de garantias. Então a gente tem juiz de garantias. Eu cheguei a escrever que a gente tinha matado o juiz de garantias. Não, a gente não matou o juiz de garantias, foi um pouquinho pior. Nós matamos a estrutura acusatória. Por quê? Porque o Supremo julgou o juiz de garantias constitucional, beleza. Mas ele disse que o juiz que vai receber a denúncia é o juiz do processo, julgou inconstitucional a exclusão física dos autos do inquérito, fazendo com que o juiz que vai julgar o processo receba o inquérito, conheça do conteúdo do inquérito para receber a denúncia, tenha acesso ao inquérito, forme seu convencimento, porque nenhum de nós tem um botão de desver. A gente não consegue deletar da cabeça aquilo que a gente viu, né? E o juiz, ao ter o conteúdo do processo, ele já forma sua opinião sobre o caso. A partir dali, o que vai ser feito na instrução é um jogo de cartas marcadas. É um jogo onde o juiz já sabe onde ele quer chegar e ele vai buscar os elementos que justifiquem ele chegar onde ele pretende chegar. Formando o que o Franco Cordeiro chama de quadro mental paranoico, onde o juiz parte do primado de uma hipótese para construir o fato do jeito que ele imaginou. E aí não interessa o fato, não interessa o Zé Romeu chegar lá e fazer uma audiência brilhante, com todo o profissionalismo e categoria que ele tem, se o juiz já tem aquilo que ele quer decidir de antemão. Já sabe a visão dele sobre o fato. Por quê? Por que o juiz produz prova de ofício? Porque ele já sabe onde ele quer chegar. Ele precisa de legitimar essa prova. Então, quando o Supremo ele estabelece que o juiz do processo vai ter acesso ao inquérito e vai ter acesso e vai receber a denúncia e vai manter o inquérito na mão dele,
O que o Supremo Tribunal Federal fez foi manter a estrutura do velho Napoleão, a estrutura do Código Penal de 41, copiado do Código Italiano fascista de 1930, que veio do Código Francês de 1808. A gente continua mantendo vivo Napoleão Bonaparte. A gente continua mantendo vivo a estrutura neo-inquisitorial. E a gente não consegue dar um passo à frente na construção de um modelo acusatório. Então, a conclusão que eu quero chegar, e caminhando para o final, é que eles acabaram com a estrutura acusatória do processo penal. Não adianta a gente ter um artigo falando esse código terá estrutura acusatória, se a gente continua mantendo o juiz com a prova do inquérito na mão dele. Se a gente continua mantendo o juiz formando seu convencimento antes da audiência. A cultura de audiência que o Léo Marinho ensina tanto a gente a buscar, ela deixa de existir. A audiência passa a ser um momento de carimbar e chancelar a hipótese que o juiz criou. E se a gente não acabar, a gente não excluir o inquérito da fase de processo, nós não vamos ter uma estrutura acusatória e a construção da decisão efetivamente na audiência. Então, basicamente, era isso que eu queria. E aí eu termino lembrando o julgamento de Zé Bebelo, lá no Grande Sertão, já que ele está aqui no caminho do sertão, quando ele diz o seguinte: um julgamento é sempre impreciso, porque a gente julga o passado. Nunca o julgamento vai refletir a realidade. Né? A gente continua ainda, né? A gente ainda abre hoje manuais de processo penal falando que o objetivo do processo penal é a verdade real. Esse livro não serve para pé de mesa. Ele não percebeu em que planeta ele está. Ele não conseguiu se entender na vida. Né? Por quê? Porque se a gente julga o passado, né? Se a gente fala que o processo penal busca a verdade real, eu desafio alguém a me explicar dois institutos. Os recursos, né? Porque se a sentença é verdade, não precisa de recurso. Né? Se o recurso é provido, então a sentença não era tão verdade assim. E, tá, mas a sentença transitada em julgado faz uma verdade. Me explica a revisão criminal. Ou seja, eu tenho uma leitura que se preserva porque eu presumo que foi a melhor que deu para fazer. Mas ele é sempre impreciso, porque a gente julga o passado. Então, agradeço a recepção, né, do Valdir, do Américo, né, o prazer de poder estar aqui com vocês, de conversar um pouquinho sobre isso. Né, eu não medi meu tempo, então eu não sei nem quanto tempo eu falei, viu, Valdir? Se eu falei muito ou pouco, depois você me puxa a orelha. Né, mas eram essas as provocações, né, que eu queria trazer para vocês, que eu queria trazer e refletir com vocês um pouquinho, né? A gente precisa de reformar o código, de uma reforma integral do código, de uma reforma de verdade do código e de um código que seja em conformidade com a Constituição. Então, muito obrigado e fico à disposição de vocês aí para perguntas e para o debate.